E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para a nossa imersão de hoje? Olha, o material que a gente vai desbravar agora é um verdadeiro manual de sobrevivência. Basicamente, ele mapeia a jornada de quem acabou de entrar no IFPR. E pensem nessa transição não só como uma simples mudança de escola, mas como um autêntico level up num jogo muito difícil. Passar no processo seletivo foi tipo derrotar o boss da fase anterior, só que agora o nível de dificuldade subiu de verdade. Hoje eu vou vestir dois chapéus aqui com vocês. O de um mentor veterano que manja dos atalhos desse jogo e o de um especialista em neurociência para a gente entender o que diabos acontece no nosso cérebro durante essa fase. Bora dar start? Passar no IFPR é uma conquista absurda, né? Motivo de muito orgulho. Mas vamos ser sinceros, a sensação imediata nem sempre é aquela alegria toda. O estresse e a ansiedade vão lá nas alturas. Bate aquele pavor real de não dar conta do recado. E a grande mensagem aqui, logo de cara, é: calma, isso é totalmente normal. Entrar nesse modo hard do ensino médio exige demais da gente, e o sistema inteiro vai sentir esse impacto inicial, com certeza. Para a gente não se perder, dá uma olhada no nosso Quest Log, o menu principal de hoje. A gente vai passar por 6 etapas. Primeiro, o início no modo hard. Depois, o fim do escudo de vidro. Aí a gente entra no grande bug da dopamina, entende como sobreviver ao lag mental, pega os hacks essenciais para o modo protagonista e, fechando com chave de ouro, o save game. Então, vamos lá. Fase 1. O início no modo hard e as dores do upgrade. Essa transição brutal para a carga acadêmica pesada do Instituto traz um cansaço que, sério, é muito real. É o que a gente chama de dores do crescimento. Colocando aquele meu chapéu de neurociência agora. Durante a adolescência, o nosso córtex pré-frontal, que é a área do cérebro responsável por planejar o futuro e tomar decisões, está passando por uma obra gigantesca de atualização. Sabe quando os ossos doem naquele estirão físico da infância? Então, a mente também dói para expandir a capacidade dela. Esse desconforto mental é literalmente a prova de que o seu cérebro está rodando um patch de atualização, passando do modo básico para o avançado. E junto com essa dor, quase sempre aparece um erro bem comum no sistema: a síndrome do impostor. Sabe aquele momento em que a gente olha ao redor e a mente sussurra: nossa, todo mundo aqui é um gênio, eu devo ter passado por engano? Como veterano nesse jogo, eu garanto pra vocês, isso é só um bug de percepção. Tá todo mundo no mesmo barco, disfarçando o pânico e tentando decifrar as matérias. O seu lugar na sala, o seu spawn point, foi conquistado com muito mérito. Pode acreditar. Seguindo em frente, fase 2. Fim do escudo de vidro, ou seja, perdendo a nossa muleta social. Essa nova fase tem regras de convivência muito claras, e a transição não é só nos estudos, ela é profundamente social. O impacto de não poder usar o celular na escola é gigantesco. A grande sacada aqui é entender que o smartphone funcionava como um escudo de vidro. Lá no fundamental, diante de qualquer silêncio constrangedor no intervalo, qual era a defesa automática? Sacar aquela tela brilhante do bolso. Isso cortava a ansiedade social na hora. Sem o celular, o cérebro adolescente, que é super focado em aprovação, se sente totalmente exposto, sabe? Quase nu. O escudo quebrou. Mas o lado bom é exatamente nesse momento sem filtros, olhando nos olhos, que as alianças reais para sobreviver aos trabalhos em grupo começam a se formar. Vamos para a fase 3, o grande bug da dopamina, e como as Big Techs simplesmente hackearam a nossa mente. Mas por que ficar sem o telefone causa um desconforto físico tão absurdo? Porque, de repente, as aulas parecem incrivelmente entediantes. Gente, não é falta de força de vontade, tá? É química pura. A neurociência explica que as gigantes da tecnologia desenharam os aplicativos para funcionar exatamente como máquinas de caça-níqueis. Cada notificaçãozinha entrega uma dose de dopamina barata e instantânea. Nosso cérebro foi hackeado. Simples assim. Aí, quando a gente senta para uma aula teórica mais densa, a dopamina despenca a ladeira abaixo. O nosso sistema de recompensa entra em colapso e aquele tédio bate com muita força. E olha, os sintomas desse bug no sistema são super físicos. É a mão suando, uma irritação que vem do nada no meio da aula, aquela vontade incontrolável da mão ir sozinha para o bolso procurar o aparelho. Por isso, a regra que restringe o celular não tem que ser vista como um castigo. Na real, é um detox de sistema obrigatório e super necessário. É o único jeito de curar essa crise de abstinência e devolver a vocês o controle do próprio foco. E isso nos leva à fase 4, sobrevivendo ao lag mental e o apodrecimento do foco. Entender a química do cérebro é só o primeiro passo. A gente precisa ver os efeitos colaterais disso no dia a dia, que é o que a galera na internet chama de lag mental. Tem um conceito chamado brain rot, ou apodrecimento do cérebro,
que explica perfeitamente por que ler um texto acadêmico de umas 3 páginas hoje parece uma missão impossível. É que consumir aquele feed infinito de vídeos de 15 segundos fragmenta completamente a nossa atenção. A nossa memória de trabalho fica sobrecarregada, gerando um verdadeiro lag cognitivo. A mente simplesmente escorrega do texto porque esqueceu como fazer uma leitura profunda. Tem também um efeito colateral que é meio fascinante, mas bem assustador. A síndrome da vibração fantasma, ligada à nomofobia. É quando o cérebro, de tão viciado, começa a ter alucinações. Você jura que o celular vibrou no bolso. Tudo movido por aquele medo irracional de estar perdendo alguma coisa incrível na internet, o famoso FOMO. O nosso sistema fica gastando bateria mental, mesmo quando o celular está guardado e desligado. Que loucura, né? Bom, fase 5, hacks para o modo protagonista. Vamos falar de estratégias de ação. Chega de falar de debuffs e penalidades. Vamos virar esse jogo usando alguns cheat codes. É hora de deixar de ser aquele figurante passivo e assumir o controle acadêmico de vez. Para sair do modo NPC e entrar no modo protagonista tem que ter ação. Ler não é sentar no sofá e assistir a uma série, galera. No modo NPC, a leitura é passiva. No modo protagonista, você precisa de ferramentas, caneta na mão, marcador texto, puxar setas, conversar com a página, começar com bloquinhos curtos, uns 10 minutos cronometrados de foco total, já ajuda demais a ancorar o cérebro ali, no momento presente. Para sustentar esse foco, a ciência recomenda a velha e boa técnica Pomodoro, mas na versão analógica, claro. E aqui vai a regra de ouro. Prestem muita atenção. Durante os 5 minutos de descanso entre os ciclos, você não pode, de jeito nenhum, pegar o celular. Dá uma olhadinha rápida na tela no intervalo, faz a dopamina disparar de novo e simplesmente destrói todo o seu ritmo de concentração. O descanso tem que ser num mundo real. Vai beber uma água, olha pela janela, dá uma espreguiçada. Outro hack vital de organização é a matriz do caos. Pensa bem, lidar com umas 15 disciplinas diferentes é certeza de pânico. Essa matriz ajuda a colocar no papel o que exige uma ação imediata e o que é só distração fantasiada de prioridade, tipo ficar rolando o feed infinitamente. Separar direitinho o que é urgente do que é importante é o grande atalho para a gente não sucumbir ao estresse e fazer o sistema travar. E naqueles momentos críticos, quando a vontade de fugir para a tela bate forte no meio da aula, a gente precisa equipar as ferramentas de aterramento. Pode ser rabiscar o cantinho do caderno, puxar assunto com um colega do lado, trocar aquele brilho artificial do visor por um contato visual de verdade. É o puro processo de desintoxicação acontecendo, um passo de cada vez. Finalmente, fase 6, o nosso save game, o código final e o incrível superpoder do sono. A gente chegou na mecânica mais poderosa desse manual inteiro. Porque, fala sério, de que adianta derrotar todos os inimigos e juntar um monte de pontos de experiência se você não salva o progresso no fim do dia? Tem um erro fatal que quase todo mundo comete: levar o smartphone para a cama. A dica de ouro aqui é fazer o que a gente chama de pôr do sol digital, ou seja, desligar todas as telas pelo menos 1 hora antes de deitar e trocar por um livro físico ou só um momento mais relax. Sabe por quê? A luz azul do celular engana o nosso relógio biológico e bloqueia a produção de melatonina. E o sono profundo não é só um descanso qualquer, é o exato milissegundo em que o cérebro grava tudo o que você estudou durante o dia na sua memória de longo prazo. É literalmente o ato de apertar o save game. Sem dormir direito, todo o seu progresso daquele modo protagonista se perde assim que o sistema reinicia no dia seguinte. Esse é o maior cheat code de todos. Não ignorem o sono. Isso nos traz a reflexão final deste guia de sobrevivência incrível. A gente precisa aprender a abraçar o vazio. O desconforto desse detox digital não vai durar para sempre. A grande mensagem que eu quero deixar para vocês é a seguinte: se o tédio é realmente o espaço onde a genialidade nasce, o que será que a gente é capaz de criar quando finalmente paramos de fugir dele? Quais conexões incríveis estão aí no mundo real, só esperando para acontecer longe das telas? Um excelente upgrade de mente para todo mundo e a gente se vê na nossa próxima análise.